dar início. Estão prontos, né? Boa noite, pessoal. Então, vamos iniciar nossa aula experimental hoje com a apresentação do professor Jorge Bernas, que é professor já na faculdade, e a doutora Fernanda Albernaz, né? Maria Fernanda, que é médica, né? E se dispôs a fazer para a gente que se dispuseram a fazer para a gente uma apresentação, uma aula experimental a respeito dessas alterações todas que ocorreram agora com a pandemia, né? Com o nome de análise médica e jurídica no combate à pandemia. Então, eu queria muito agradecer a presença de ambos e agradecer a Fernanda por se dispor com tanta presteza, né, para vir aqui falar para nós a respeito do assunto. Muito obrigada e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite, meus queridos. Quem está aqui me ouvindo, né, a maioria de vocês já nos conhece. Professora Marli, eu agradeço a oportunidade também. É sempre bom bater esse papo, né? Não preciso nem dizer, mas é uma honra receber a doutora Fernanda, que além de ser, né, ter esse currículo extenso e importante nesse momento, é um orgulho para mim, porque é minha irmã também. E vai ser muito legal, espero que seja produtivo para todos vocês aqui que vão nos acompanhar, tá? Marli, podemos dar início? Quer fazer ainda alguma Fique à vontade, podem iniciar. Legal. Conforme estiverem planejado. Eu sugiro, se vocês concordarem assim, que caso haja perguntas, sejam feitas no final, mas é uma sugestão. Perfeito, vocês podem fazer conforme vocês entenderem que funciona melhor. Fica muito bom mesmo. Então, já vamos deixar isso combinado com todos os nossos ouvintes aqui, que, né, ao longo das nossas explanações, se forem surgindo dúvidas, anotem aí, né, deixa num cantinho, quem está assistindo pelo celular, pelo computador, para que no final a gente faça aí uns 10 minutinhos, 15, né, de debates, né, de perguntas, de contribuições nesses esclarecimentos, tá? Eu queria, então, doutora Fernanda e eu, a gente já combinou alguma coisa previamente a essa aula, e eu queria então, doutora, que você começasse dizendo, assim, primeiro, eu como leigo, eu liguei a televisão lá em meados de janeiro e de fevereiro, e havia uma discussão no mundo inteiro, né? Eu que não entendo nada disso, uma discussão sobre se uma tal de OMS, eu quero falar disso daqui a pouco, mas uma tal da OMS ia declarar pandemia, se não era pandemia. Então, primeiro vamos começar quebrando, né? Esmiuçando essa própria expressão, né? Por que pandemia? E depois também o que é esse tal desse COVID, né? O Coronavirus Disease 19, né? 19. E se você pudesse falar primeiro isso, o que é uma pandemia? Por que é importante? O que se identifica? Em qual momento a gente passa a falar em pandemia? E por que é importante a OMS, então, falar de pandemia, né? O que isso muda na nossa vida? Eu que moro aqui na minha cidade do interior do Brasil. Então, esse termo é importante porque, na verdade, a OMS decreta isso. Então, eu vou começar, como se diz, da onde que surgiu, né? Em dezembro, a gente já tinha a identificação do vírus na China, e numa cidade pequena, inclusive, e a partir daquele momento, nós, infectologistas, já sabíamos desse vírus. Então, nós somos avisados, não é pela OMS oficialmente, mas sim por outros médicos, né, infectologistas de outros países, e sim, em dezembro eu já sabia que ia se tornar uma pandemia. Não é que a gente esconde as coisas da população, é que a gente tem que ter o momento certo para avisar. Então, vou falar um pouco do Brasil para explicar o que é uma pandemia. O Brasil, logo depois do Carnaval, a gente consegue identificar um paciente em São Paulo com o Covid-19. Por que a OMS decreta uma pandemia? Porque foram identificados vários casos em diversos países, mesmo os países não tendo fronteira, né, sendo de continentes diferentes. Então a gente decreta a pandemia e a gente tem que aguardar a OMS para esse decreto. Então, pandemia é decretada quando uma doença
normalmente infecciosa, pode ter outros tipos de doença também, esteja em vários países, independente se está em fronteira ou não. Isso é o decreto. Perfeito, perfeito. Porque assim, e aí eu quero trazer essa conexão, né, para que a gente possa, de acordo com a nossa proposta, fazer uma análise multidisciplinar sobre o tema, né? Então, há uma conexão direta, e a gente vai inevitavelmente falar daqui a pouco sobre outras pandemias que nós já recentemente enfrentamos e que a nossa memória é muito pequena, né? Geralmente é muito curta. A gente esquece que a gente já teve outras situações não idênticas a essa, mas situações que eram análogas, né? Que eram parecidas com essa também, né? Então, eu queria fazer uma consideração, doutora, no seguinte sentido: isso é a prova ou é a consolidação de um movimento que começa lá no final da década de 80 e que hoje a gente está com esse movimento consolidado que é o globalismo, né? Ou seja, não existe mais, é impossível mais se pensar, e aí eu falo de qualquer política e não só políticas de saúde, que a doutora obviamente pode falar muito melhor do que eu. Mas é impossível pensar em políticas socioeconômicas que não pensem no mundo como um todo, né? Então, assim, não adianta, né, haver um tratamento, e a gente inevitavelmente vai chegar a esse tema também. Não adianta você imaginar que uma doença que surge, como a doutora disse, no interior de uma cidadezinha lá na China, que essa doença não tem impacto na saúde pública brasileira e, consequentemente, pelo que nós estamos vivendo agora, também em aspectos socioeconômicos, culturais, etc. Né? Então, a gente tem que realmente pensar, e essa ideia também não é uma ideia nova, uma ideia que surge anteriormente, aí eu quero fazer essa análise aqui agora. Quando a gente tem o fim da Segunda Guerra, lá na década de 50, e aí os organismos internacionais, né, os organismos multilaterais, eles começam a se consolidar, a OMS surge também, né, já na década de 80, mas ela surge também nessa visão de que o mundo todo precisa prover esforços, né, e aí quando eu digo esforços econômicos, esforços científicos, esforços técnicos para pensar, né, a saúde, no caso da OMS, como um todo. Né? Então, agora eu quero fazer uma abordagem técnico-jurídica. O que é a OMS? Né? Qual é a importância da Organização Mundial da Saúde? Né? Olha, eu tenho uma congregação, é um organismo internacional que tem uma constituição própria, né, formada por países que aderiram voluntariamente. E aí, eu não posso dizer todos, né, mas praticamente todos os países democráticos aderiram à convenção que dá origem à OMS, e o intuito dela é contribuir com esforços monetários, mas principalmente técnicos científicos, para a organização, a contribuição para a saúde pública mundial, né? Então, assim, trazendo um pouco, aí a doutora pode falar isso, o que a OMS, antes, porque agora só se fala dela, agora todo mundo sabe, né, pelo menos a sigla, mas a OMS está no nosso cotidiano quando eu vou num posto de saúde ou numa unidade de atendimento, e aí o médico me dá lá um atestado, né, como a gente vulgarmente fala, e ele coloca um tal de CID lá, né? Ele identifica o CID. O que é o CID? É o Código Internacional de Doenças. E esse código foi organizado aonde? No âmbito da OMS. Então veja a ideia da padronização da abordagem. Agora, o que me chama mais atenção, isso tem ficado cada vez mais importante, isso tem sido discutido, né? Eu vou tentar aqui evitar, né, qualquer comentário que seja ideológico, político, né? Porque não é o caso, né? Mas a gente tem enfrentado um combate à cientificidade, né? Nós estamos vivendo um momento, né, em que a ciência, o conhecimento técnico está sendo colocado em xeque, né?
E o que mais, o grande esforço da OMS lá na sua origem é exatamente ser formada por um corpo técnico, né? Ter na sua essência um corpo técnico-científico, os mais renomados cientistas, os mais renomados médicos do mundo inteiro contribuindo, né, para os trabalhos. E a gente enfrenta, né, um momento em que essas situações estão sendo colocadas em prova. Então, eu quis dar aqui uma rápida, a ideia não é esgotar, né, mas uma rápida ideia para quem está nos ouvindo do que é a OMS. O que ela faz, né? A OMS manda aqui dentro? Não, pessoal, a OMS não manda dentro de nenhum país. Ela dá recomendações, ela indica o caminho, né, a ser seguido. Olha, os estudos estão mostrando que este é o melhor caminho, mas é óbvio que a soberania de cada país, ela sobrevale, né? Enfim, essa é a característica dos organismos multilaterais, né? Doutora, e aí falando em cientificidade, né? Falando em ciência, eu queria que a senhora fizesse aí comentários breves sobre assim, o que a ciência tem mostrado dessa doença mais recentemente. Por que ela é diferente, né? Por que quando teve lá, eu vou chamar de surto porque eu sou leigo, né? Quando teve o surto de gripe suína, quando teve o surto de H1N1, por que a gente não lembra de usar máscara? Eu não tenho na minha memória eu ter sido proibido de sair de casa, né? Por que essa doença é diferente, doutor? O que ela traz, né, que ela é tão diferente assim no aspecto técnico médico, né? A gente brinca entre os especialistas porque tem que amar muito infectologia para gostar da Covid, né? É assim que a gente brinca no dia a dia. Doenças infecciosas, assim, eu tô com um público aqui que às vezes pode ter alguém que não conheça o que é infectologia. A gente trabalha com qualquer tipo de doença infecto, parasitária, infecto, então tem vírus, fungo, bactérias e outros agentes aí parasitários. Então, a Covid-19 é sim uma doença intrigante pelo fato que ela transmite muito rápido. E essa transmissão tão rápida não estava sendo esperada por uma população brasileira, principalmente, vou falar do Brasil agora, porque não somos um país com educação de usar máscara, porque assim, tem outros países, a gente tem estudado todos eles. Por que às vezes no Uruguai tem menos casos de Covid-19, por exemplo? A gente está estudando o perfil da população. Então, a Covid-19 é uma doença diferente pela alta transmissibilidade, ou seja, ela transmite muito, apesar de matar pouco, apesar da gente ligar a televisão e ver a quantidade de pessoas que já morreram. Então, lá na influenza, né, que é H1N1 que a gente fala, a gente sim usava, eu tenho uma lembrança importante que a gente usava muito álcool gel. Eu nem era médica ainda, né? Eu estava na faculdade. Então, a Covid-19 muda porque eu preciso da máscara, eu preciso do isolamento social, além da higiene das mãos. Então, sim, é uma doença que veio para mudar o mundo inteiro. Legal, doutora. E assim, aí a senhora toca num ponto aí, né? É um ponto que eu quero até deixar para o auge do nosso debate, que é a questão do isolamento, né? Então eu quero falar disso, a gente precisa discutir isso, a gente precisa falar disso, para a gente entender essa história do que é isolamento, né? O que é lockdown, o que é distanciamento, né? E aí nós já estamos vivendo aí momentos em que cidades importantes no nosso país, que até recentemente eram foco da doença, estão reabrindo, né? Retomando a atividade econômica, cultural, né? A gente, enfim, mas esse é um ponto que eu quero guardar para daqui a pouco, porque aí tem muito debate para a gente fazer. Mas eu quero explorar a sua presença mais aqui, contar com a sua presença mais, porque eu como leigo, eu ligo a televisão e escuto falar de SARS. Eu vou até te contar uma situação, doutora, que aconteceu comigo esse final de semana, na verdade, segunda-feira agora, 2 dias atrás, para que a senhora me esclareça se o que eu falei para a pessoa que estava conversando comigo, se eu estava correto. Porque eu ligo a TV e além de um tal de Covid-19, né, enfim, coronavírus e tal,
eu escuto falar de um tal de SARS, surto de SARS. E a gente precisa falar um pouquinho disso também, né? Para que não haja confusão. E a gente percebe, algumas pesquisas recentes já mostraram que pode estar havendo, eu não vou fazer uma afirmação contundente, que nem cabe a mim, mas que pode estar havendo subnotificação ou até mesmo um maquiamento desta pandemia no caso Brasil, né? Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho do que é a tal da síndrome aguda respiratória grave, né? Enfim, o tal do SARS, a sigla tá em inglês, né? Mas que você falasse um pouquinho, como é que as duas coisas são a mesma coisa, não são a mesma coisa? O que é Covid, o que é SARS, né? Fala um pouquinho disso pra gente também. Essa é uma definição importante para a gente, assim, não só da área da saúde, mas para a população, né? Porque assim, o que é SARS, né? Porque vem SARS-CoV-2, por exemplo. Uhum. Para nós brasileiros é SRAG, que é S, né? Que é Síndrome Respiratória Aguda Grave. Isso. Então, assim, o que é o coronavírus? A família coronavírus é uma família de vírus muito conhecida. Muito, tem décadas que a gente conhece. Perfeito. Mas do Covid-19, ele tem uma mutação que a gente está conhecendo agora. Eu falo que a gente está conhecendo porque os estudos não param. É uma doença nova para nós também da especialidade. Então, a síndrome respiratória aguda grave é uma inflamação pulmonar que pode ser causada por vários agentes. Um deles, influenza, que é o H1N1, Covid, que é da família coronavírus, Covid-19. Então, tem vários tipos de vírus, H3N2, então, tem todos os vírus que causam gripe podem gerar síndrome respiratória aguda grave. Ok. Então, assim, eu como leigo, então a síndrome respiratória aguda grave não necessariamente veio do Covid. Ela pode ter sido provocada por uma outra, enfim, um outro quadro, eu vou dizer assim, eu como leigo. Mas toda pessoa que tem, ou seja, quem tem a tal da SARS ou DRAS, né, enfim, S-DRAS, sei lá, não necessariamente teve Covid. Mas quem teve Covid vai desenvolver a síndrome respiratória aguda grave necessariamente? Eu tô imaginando, desculpa, doutor, eu tô imaginando os casos graves. Não os assintomáticos ou casos leves, né? Aí é assim, que é igual você falou, né? Imaginando os casos graves, porque a gente sabe, por estudos científicos, que a maioria dos pacientes vão desenvolver quadros leves. Aí o que a equipe pergunta, doutora, mas por que tem tanta gente morrendo? Porque muitos pacientes são do grupo de risco. Mas não é idoso que está morrendo em Uberlândia, por exemplo. Uhum. Mas é um jovem, obeso, hipertenso, diabético. Perfeito. Então, assim, todo paciente com Covid-19 vai desenvolver síndrome respiratória aguda grave? Não necessariamente. Perfeito. Depende de vários fatores desse paciente. Legal. Agora, tem um dado curioso, apesar dessa afirmação sua, que é precisa, objetiva, como é a proposta aqui, tem um dado curioso, e aí eu trago a bola para o meu lado, é o fato de que uma pesquisa feita comparando os registros de óbito pós-março de 2020 com os registros de óbito do ano passado, no mesmo período, nós tivemos uma explosão de óbitos que foram registrados como síndrome respiratória aguda grave sem a menção da Covid. É isso que eu quero dizer, doutora. Entende? Eu entendi. Que pode ser um instrumento jurídico que tem fé pública, né, que é a declaração de óbito, né, e para que depois se transforme no atestado e na certidão de óbito. Um documento que tem fé pública e um documento que às vezes vai contrariar o número que é divulgado pelas autoridades públicas. Então as autoridades públicas noticiam poucos casos e poucas mortes, mas quando eu olho para o registro de óbito, para os registros de óbito no cartório daquela circunscrição, eu vejo realmente que bate os números de morte por Covid, mas também tem um outro número que aí não se explica, né? A gente agora conversando a gente sabe o porquê, de mortes registradas simplesmente como síndrome respiratória aguda grave,
numa explosão de mais de 300% em alguns cartórios no Rio de Janeiro, né? Então, o que eu quero dizer para quem está nos ouvindo, em março de 2019, morreram 100 pessoas no Rio de Janeiro. Eu estou inventando os números, tá? Posso trazer os números todos aqui, mas só para que vocês entendam. Morreram 100 pessoas de síndrome respiratória aguda grave no Rio de Janeiro. Em março ou em abril de 2020, morreram 400 mil pessoas de síndrome respiratória aguda grave no Rio de Janeiro. Sem nenhuma outra circunstância se alterar, a não ser um novo vírus chamado coronavírus, né? Ou, enfim, né? Uma doença nova provocada por esse vírus, que é a síndrome respiratória aguda grave, tracinho COV, né? Coronavírus 2. É a segunda onda do coronavírus, como a doutora muito bem explicou. Doutora, e assim, ó, aí a senhora falou de grupo de risco e agora já chegou a hora, então, da gente colocar esse assunto em cima da mesa, né? Grupo de risco, isolamento social, isolamento horizontal ou vertical, distanciamento e lockdown. Né? A doutora mesma falou, olha, não está morrendo só idoso aqui na nossa cidade, Uberlândia, mas quem morre também é o jovem obeso diabético com alguma comorbidade, ele tinha lá uma pressão alta, né? Eu estou falando como leigo, né? Uma hipertensão, etc. Isso pode ser, doutora, um argumento para a gente falar em isolamento vertical. Não, vamos deixar só os velhinhos em casa, só quem tem diabetes. E aí, doutor, isso funciona, não funciona? Qual é a sua visão? Que é importante, eu fiz a divulgação, né, da nossa live de hoje, doutora, você vai me perdoar, eu deveria ter te apresentado, para quem está nos ouvindo, a doutora Fernanda, ela é médica infectologista, e ela atua na linha de frente da saúde pública municipal em Uberlândia. Ou seja, eu estou falando da médica da CCIH, Central, doutora, me ajuda, CCIH, Central de Controle de Infecção Hospitalar. Isso, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então, veja só, a médica infectologista da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Maternidade Municipal de Uberlândia. Ela também é a infectologista da Rede Municipal de Atenção Secundária. Eu estou falando das UAIs, tá, pessoal? Então, assim, a gente está conversando, está tendo a oportunidade de ouvir alguém que está lá dentro, está lá no dia a dia. Doutora, para o seu dia a dia, o que a senhora está vendo? Isolamento vertical, isolamento horizontal, vai adiantar deixar só os velhinhos em casa? Isso seria uma boa alternativa? Fala um pouquinho disso para nós, doutora, para a gente desmistificar também essa abordagem. Isso é até um tema difícil, né, assim, da gente abordar, claro que não para mim, mas assim, em reuniões que a gente tem diariamente, porque o prefeito de Uberlândia, ele não decide nada antes de reunir com a gente, porque nós somos o comitê técnico. Então, perfeito. É difícil ele ter que decidir, né, isso, né, prolongar aí esse isolamento, mas sim, o isolamento apenas colocar, se a gente optar hoje por colocar apenas o grupo de risco dentro de casa, não vai adiantar. Por quê? Vamos supor que os idosos estão dentro de casa e os jovens, mesmo que eles sejam sem problema de saúde nenhum, sem nenhuma comorbidade, eles estão fora de casa. Esses jovens vão voltar para dentro de casa e sim, vão transmitir a doença para os principais pacientes isolados. Então, hoje, dia 8 de julho, em Uberlândia, precisamos sim do isolamento que o ODEL decretou. Por quê? Quando ele decreta isso, a gente da Comissão de Controle de Infecção vai fazer uma análise dos dados. Quais pacientes que estão internando, quais estão recebendo alta, quem está melhorando, quem não está. Então, somos nós que fazemos isso. Então, com certeza todo mundo está na reunião, sabe que existem 2 hospitais públicos, né? O Hospital Municipal e o Hospital Santa Catarina, que hoje foi decretado, ele é agora literalmente da Prefeitura. Então, a Prefeitura que já está administrando e vai continuar administrando ele. Então, a gente nota que o isolamento total, entre aspas, é um lockdown, que é difícil essa palavra, porque a gente consegue ver alguns estabelecimentos ainda abertos,
ele é necessário, diminui o número de internações, diminui o número de pacientes que necessitam leito de UTI, o isolamento social diminui o tempo de internação de cada paciente. Doutor, e assim, desculpa te interromper, porque acho que esse é o ponto crucial, esse é o ponto que a gente precisa falar, né? E é legal a gente estar tendo esse momento aqui, porque isso às vezes é uma dúvida do nosso parente dentro de casa, do nosso colega que a gente conversa no WhatsApp todo dia, e ele não entendeu isso ainda. Doutor, então eu queria que você me dissesse assim, hoje, dia 8 de julho de 2020, quantos leitos de UTI nós temos em Uberlândia disponíveis? Então, eu vou falar do setor público, para vocês entenderem isso. Perfeito, tá? Que é o que me interessa. Isso. Para o tratamento da Covid-19, hoje em Uberlândia eu tenho 50 leitos disponíveis. 50 disponíveis então, para o tratamento da Covid-19. Isso, por quê? Temos 40 leitos no Hospital Municipal e 30 leitos no Hospital Santa Catarina. Perfeito. Desses, quantos estão ocupados? Hoje nós estamos com 100% de lotação. Perfeito, doutora. Agora, não sei se a senhora vai ter esse número, porque a sua atenção está voltada para a Covid. Mas quantos leitos de UTI na rede pública nós temos? No total, não só para a Covid. A senhora disse que nós temos 40 dedicados exclusivos para a Covid e todos os 40 estão ocupados. A senhora tem um número da quantidade total de leitos na nossa cidade? Da saúde pública? Da saúde pública. Então, da saúde pública, considerando o Hospital Municipal da Catarina, somando todos os leitos, a gente tem 70, 40 no Municipal, 30 no Catarina, mas nós temos os leitos da UF, né, que são 40 também. Legal. E também estão todos ocupados até a última informação que eu tive. É esse o ponto que eu quero tocar, doutora. Se eu sair daqui de casa agora e for atropelado aqui na rua, e bater minha cabeça no meio-fio, e eu precisar de um atendimento de urgência, onde eu vou ser colocado hoje? A senhora não tem que me responder isso. O fato é que não haverá uma UTI, uma unidade de terapia intensiva para me atender. Certo ou errado? Provavelmente, eu falei um dado errado, eu falei que a UF tem 40 leitos, mas a UF tem 33 leitos, porque a UTI 4 tem só 3 leitos. Perfeito. Se você for atropelado agora, nesse exato momento, antes de eu entrar na aula, eu tenho os dados no celular, né, claro? Perfeito. Então, provavelmente você vai ser atendido numa unidade de atendimento integrado, considerando saúde pública. Isso. E você provavelmente ficará na sala de emergência dessa unidade que te atender. Que é uma forma improvisada de me manter vivo. Ou seja, eu não tenho... É um esforço que vocês fazem dentro... Vamos falar o nome. Dentro das UAIs, é um esforço que vocês fazem por não ter uma unidade de UTI pronta para me receber. Certo, doutora? Por que eu estou criando isso? Porque eu, participando de uma conversa recentemente, eu expliquei para uma colega, eu disse para ela, fulana, não é só leito de Covid que está ocupado, são os leitos. Os leitos. Se você for atropelado na rua e bater a cabeça, ela tem um filhinho, eu disse, se seu filho tiver ruim, quer dizer, não vou falar do filho dela porque tem a UTI pediátrica, né? Mas, enfim, mas se você for atropelado, não tem onde te colocar. Então esse é um outro dado que eu queria chamar a atenção, doutora, a senhora me corrige se eu estiver errado, que quando a gente fala em isolamento vertical, né, ou seja, deixar só o pessoal lá do grupo de risco, né, isolado, além do fato que a doutora já muito bem explicou, que essa pessoa vai para a rua, contamina e volta e acaba contaminando quem está em casa, mesmo que a gente colocasse os velhinhos todo guardadinho lá numa chácara, eles lá, né, se divertindo, feliz da vida, no mundo hipotético, eu não teria condições de atender toda a população que iria se infectar, ainda que em quadros leves. Ainda que essa pessoa... Mas ela precisa de uma atenção. Ainda que seja... Me corrija, doutora. Por 24 ou 48 horas, ela precisa de um monitoramento até que vocês possam dar alta para ela continuar, né, o tratamento. Porque, na verdade, não é correto nem falar tratamento, né, doutora? O acompanhamento em casa. O que a população precisa entender, doutora, me corrija se eu estiver errado, porque aí eu quero entrar no aspecto jurídico, é que essa ideia do isolamento social, né, o distanciamento, o lockdown, etc.,
não é para acabar com o vírus, ou não é para tratar a doença, é para evitar um colapso que hoje em Uberlândia, quem não tem coragem, deixa que eu falo, hoje nós já chegamos no quadro de colapso. O que é o quadro de colapso? Eu tenho menos leitos do que pessoas doentes, doutora. E é isso que eu estou tendo. Porque enquanto a gente está fazendo essa live aqui, uma nova pessoa pode ter sido diagnosticada agora. Ela pode estar lá com insuficiência respiratória e precisa ser entubada. Então, quando eu penso nessa... Me perdoe, eu vou ser um pouco mais contundente, mas quando eu penso nessa fantasia do isolamento vertical, que eu gostaria de frisar aqui, não funcionou em lugar nenhum do mundo. Mesmo os países que tentaram, depois se arrependeram, voltaram atrás. Tiveram que fechar as portas. E eu estou falando de países que têm uma estrutura econômica muito melhor do que a nossa, e eu estou falando de países que têm uma população muito menor do que a nossa. Que também tem esse aspecto que a gente passa a viver agora, que é a interiorização dessa doença, doutora. E a senhora que já trabalhou no interior de Goiás, a senhora que já viu o que é, e olha que onde a senhora estava, eu sei, que havia uma certa estrutura, uma estrutura até invejável. Mas a senhora que já trabalhou no interior do nosso país, sabe que essa doença vai começar a matar mais gente agora. Porque enquanto ela estava confinada, não vou dizer confinada, mas enquanto o foco estava nas capitais, as capitais vá lá, ainda tem uma certa estrutura. E aí quando eu vou para o interior, doutora, a UTI mais próxima fica a 200 quilômetros. E aí como é que eu vou tratar esse doente que precisa de um tubo agora, senão ele morre, ele sufoca, ele não consegue respirar. E aí eu queria, já falei demais, mas eu queria chamar a atenção para um dado aqui, que é um dado que se muito discutiu, é um dado que se falou demais. E aí, doutora, peço licença porque agora tem a ver com o nosso campo, né? Que é, primeiro da constitucionalidade dos decretos municipais e estaduais de restrição, né? Enfim, de isolamento social, né? Então, nós tivemos um questionamento sobre a competência, né? E aí, falando agora para os estudantes de direito ou aqueles que são interessados no tema, eu não vou nem me estender demais porque o STF já resolveu esse tema. Havia ali uma disputa, né? A União querendo trazer para si a competência, dizendo que era exclusiva dela, só ela poderia decretar ali, né? Esses fechamentos de comércio, etc. E aí o STF foi e resolveu, disse, olha, a competência é dos estados e municípios, né? Eles têm que articular, né, o estado traçando regras gerais e os municípios adaptando essas regras gerais para a situação local. Então eu não vou debater demais esse tema, porque esse tema já está esgotado pelo STF, né? Isso todo mundo já ouviu aí, a televisão toda hora fala disso, né? Que o STF, no começo, lá em março, disse que a competência é dos municípios. Mas o que eu queria trazer, pessoal, e aí principalmente, né, para quem está chegando agora, para quem, quiçá, né, terá a oportunidade de ter aula comigo ou com as nossas constitucionalistas da casa, me lembro aí da professora Priscila Gobato, me lembro da professora Ana Flávia, né, constitucionalistas de peso, com propriedade. Um argumento que eu ouvi muito e ainda ouço é que isso seria ofensivo à liberdade de locomoção, o tal do direito de ir e vir, né? E aí eu queria fazer um pouquinho de ponderação sobre isso, tá, doutora? Pedindo vênia aí as suas colocações, mas é importante a gente falar disso também, porque teve gente que foi falar assim, não, eu não posso, ninguém pode impedir de eu circular nas ruas, né? Aí você vai encontrar vídeos e vídeos aí nas redes sociais de pessoas que estão sendo algemadas mesmo, né? Sobretudo naqueles momentos de restrições maiores, né? Algemadas e são conduzidas, né? Eu queria falar um pouquinho sobre direito de ir e vir. Eu queria começar lembrando, né? Quem já foi nosso aluno, né? Quem já foi meu aluno e aqueles que estão aqui nos ouvindo também. Eu queria começar lembrando uma frase, começar com uma frase. Para deixar bastante claro, pessoal, que nenhum direito
nenhum direito, nem mesmo, e é sobre eles que eu quero falar, nem os direitos fundamentais são absolutos. Esse é um grande, um grande tabu que a gente precisa quebrar aqui, né? Nenhum direito, nem os direitos fundamentais são absolutos. E essas relativizações são relativizações que muitas vezes o próprio texto constitucional vai fazer. Eu sempre dou um exemplo, eu vou falar de duas coisas que quem já foi meu aluno já me ouviu falar isso. A nossa Constituição da República, que tanto se fala dela agora, colocou no mesmo patamar, ou seja, deu o mesmo valor para sua casa e para sua vida. Por que eu digo isso? E digo com coragem. Porque no mesmo artigo 5º da Constituição, que é o artigo que lista, e lembrem, em rol exemplificativo, os direitos fundamentais individuais. No mesmo artigo ele diz vida e propriedade. Veja só, eu começo dizendo que vida e propriedade no Brasil tem o mesmo valor. Porque está lá no artigo 5º caput dizendo todo mundo tem direito à vida. E se você continuar lendo no 23º inciso, está lá, todos têm direito à propriedade. A propriedade é um direito. Mas nem ela, a propriedade é absoluta, porque no inciso 24 desse mesmo artigo 5º, está lá a função social que a propriedade tem que cumprir. Então eu começo dizendo isso. Nenhum direito é absoluto. E esses direitos eles podem ser relativizados, eles podem ser contrabalanceados. Ora, o direito à liberdade de locomoção está na Constituição, nesse mesmo artigo 5º, e este mesmo artigo 5º cria um remédio constitucional quando a sua liberdade de locomoção é ferida, é ofendida contra a lei, em desacordo com a lei, que é o famoso conhecido habeas corpus, né? E Jelinek disse em uma das suas obras que nenhum direito teria efetividade se não fosse o remédio, a proteção ou a garantia desse direito, né? Não adiantaria a Constituição declarar um direito se ela não criasse um remédio a fim de resguardar aquele direito. E a nossa Constituição fez isso. Agora, a liberdade de locomoção não é ampla, doutora. Porque se fosse ampla, eu poderia sair andando e entrar em qualquer lugar que eu quisesse. E a senhora não vai deixar eu entrar na sua casa se você não me conhece. Agora, sob o argumento de liberdade de locomoção, eu poderia levar também esse assunto para liberdade de expressão, que parece que a gente esqueceu o que é aí. Mas o tema da live de hoje não é esse. A gente pode fazer uma outra para falar disso. Liberdade de expressão, o que é, né? Mas sob a bandeira da liberdade de locomoção, como se ela fosse um direito absoluto, como se ela fosse incontestável, as pessoas estão saindo à rua, doutora, em pleno decreto, na vigência de um decreto de lockdown, né, de isolamento social, as pessoas vão para a rua. E aí se você contesta essas pessoas, que para mim representam um arquétipo de uma população, que não vem ao caso dizer quem seja, essas pessoas vão dizer assim, não, mas eu tenho direito de ir e vir, meu amigo tem, de acordo com a lei. Você tem direito de ir e vir, mas cumprindo a lei. Entende? Então, se eu tenho, vamos lá, a mais alta corte da República do nosso país, a mais alta corte constitucional, dizendo que é competência do município e do estado regular as regras de isolamento social. E se eu tenho um decreto dizendo você não pode aglomerar, isso não está ofendendo a sua liberdade de locomoção, porque esta competência está definida na Constituição. É mais ou menos assim, doutora, nem a vida é um direito absoluto. Sabe por que a doutora, pelo amor de Deus, estou falando com a doutora no assunto. Eu tenho certeza que durante a sua graduação, ao menos, a senhora aprendeu, né, viu situações em que a manutenção da vida de um ser humano pode ser relativizada. É o caso, né? Vamos lá, é o caso do aborto, naqueles exatos casos em que a lei autoriza, né? É uma situação em que eu preciso escolher entre a vida da mãe e a vida do feto, né? E aí eu não vou entrar nesse aspecto, mas a doutora... E veja que isso nada mais é do que relativizações de um direito. Portanto, nenhum direito é absoluto, meus queridos que estão me ouvindo. Nem muito menos o seu direito de ir e vir.
E aí, portanto, essa bandeira não cabe, entende? Não cabe, porque... e aí, né, enfim, né, aí circularam vídeos de uma senhora sendo presa, fazendo um chilique, dizendo que ia... E eu estou falando de pessoas das mais diversas classes. Nós tivemos um caso muito icônico, muito claro lá no Distrito Federal, em que uma servidora pública, mulher de uma pessoa lá, queria entrar não sei se a senhora viu isso, doutora, queria entrar, isso ganhou a grande mídia, queria entrar num supermercado sem o uso da máscara. E ela foi impedida. Ela foi impedida pelo vigilante. Ela falou, não, olha, eu tenho que cumprir um decreto, ela está sem máscara. Ela falou, não, mas é meu direito de ir e vir. Entende, doutora, a que ponto que a gente chega? Isso tudo redunda naquela ideia da contestação da cientificidade, né? E aí, vou te colocar em maus lençóis aqui agora, tá, doutora? A senhora fala até onde a senhora quiser ouvir, tá? O que a senhora quiser falar, tá? Porque eu sei, né, a gente tem acompanhado aí que esse é um tema espinhoso. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, dentro daquilo que a senhora pode falar, sobre a hidroxicloroquina, né, e a cloroquina, né, que também é um outro tema. Dentro daquilo que a senhora pode dizer, né, eu tenho acompanhado algumas situações aí. Eu queria basicamente que a senhora dissesse assim, vamos lá, 2 pontos. Primeiro, da onde vem esse remédio? Ele surgiu ontem. E se existe tratamento para a Covid? Não precisa nem falar da hidroxi, se não quiser. Mas existe um tratamento aprovado para a Covid-19? Existem estudos que comprovam, né, que esse remédio é eficaz? Fala um pouquinho desse assunto aí também, doutora, por favor. Esse na verdade, na medicina, igual você está falando que tudo é relativo, né? O direito é relativo. Na medicina, muitas coisas são relativas. Nós não estamos numa ciência exata. Então, quando você me fala que as pessoas estão brigando pelo direito de ir e vir, hoje eu vivi uma situação, vou usar um termo assim, que eu achei mesmo surreal. Eu tive que decidir, enquanto médica de linha de frente, quem que eu ia salvar primeiro, porque não tinha onde colocar o paciente. Então, isso é muito difícil. Mas falando especificamente do tratamento, não temos hoje, dia 8, aprovado nenhum tratamento específico para esse vírus. Perfeito, doutora. Então, o que a gente faz, né? Não sei se quem está assistindo teve acesso, mas muitas pessoas tiveram, até fora de Uberlândia. Temos um protocolo de tratamento da cidade. A hidroxicloroquina é uma medicação muito antiga, não surgiu agora. A gente já usa ela em outras doenças, como a malária, doenças dermatológicas, reumatológicas. A paciente com lúpus usa muito. O que é lúpus, doutora? Rapidamente, é uma doença de pele? É uma doença reumatológica, que é lúpus eritematoso sistêmico. Uhum. Ela pode dar alterações na pele, alterações das articulações, Legal. Alterações mesmo pulmonares, né? Legal. Então, sim, a gente conhece muito essa droga. O que a gente não conhece é a eficácia dela contra o vírus. Uhum. Então, eu vou falar da minha opinião pessoal, porque eu posso falar isso aqui. Eu, Fernanda, não prescrevo a hidroxicloroquina. Já prescrevi no início da pandemia, porque sim, a gente notou alguns pacientes que sim, melhoraram. Uhum. Acredito hoje que eles melhoraram, que foi apenas uma coincidência. Por um outro quadro. Sim. A tentativa da hidroxi é porque o pessoal fala cloroquina e hidroxicloroquina. Uhum. São duas medicações diferentes, sim. Então, a hidroxicloroquina, ela vai agir como, entre aspas, um anti-inflamatório. Okay. E não necessariamente ela é eficaz contra o vírus. Então, eu realmente prescrevi no início da pandemia, março. Ou seja, ela não mata o vírus, doutor, é isso? Ela não mata o vírus. Perfeito. Tá? Então, aproveitando o gancho da hidroxicloroquina, tem pessoas, inclusive médicos, amigos, próximos, me ligam todos os dias. Fernando, estou tomando hidroxicloroquina todo dia. Tomando de rotina, doutor, é isso? De rotina. E aí, quando tem algum efeito colateral, é pra gente que vai ligar e a gente vai ter que manejar o efeito colateral. Qual é o efeito colateral? Exantema, que é uma mancha vermelha na pele,
que a própria Covid-19 pode fazer. Então, eu estou com um agente viral causando uma inflamação da pele, mais uma droga. Okay. Então, eu, como médica, vou sim ter uma dificuldade grande de manejar esse paciente. Porque não adianta eu ficar dando antialérgico, porque isso não é uma reação alérgica. Legal. Então, a hidroxicloroquina não é um antiviral. E é essa medicação que nós estamos tentando ver qual dos antivirais que já existem, né, no mercado, vão atuar contra esse vírus. Então, assim, os estudos do tratamento, por exemplo, o Remdesivir é um antiviral que sim está mostrando alguma eficácia, mas eu não tenho ele no Brasil, ele não foi aprovado pelo FDA, que é o órgão americano. Então, a gente hoje ainda não temos um protocolo de tratamento específico e cientificamente comprovado. Quer ver, doutora? Por que eu te faço essa pergunta? Sem querer fazer piada sobre o assunto, sem querer fazer piada mesmo. Mas a Covid-19, vamos lá, como é que eu vou colocar? Ela se parece com uma gripe, para mim, entenda aonde eu vou chegar, eu que sou leigo. Se parece com uma gripe porque são ambas doenças, ambos são vírus e ambos são doenças que atacam o sistema respiratório. É só nesse ponto que eu quero falar. Ok? E a gripe, doutor, o vírus da gripe, que eu sei que não é só um, né? É o influenza, que é o mais conhecido, mas ele tem, penso, ele deve ter diversas cepas, eu nem sei se é isso que fala, mas ele deve ter diversas mutações, etc. O vírus da gripe, ele tá na humanidade, eu não sei nem desde quando que esse vírus surgiu. Mas eu vou dizer que ele tem séculos, se não milênios. E até hoje, doutora, nós não temos um tratamento para a gripe. Eu estou certo? Não se trata a gripe. Até onde eu sei, o que a gente toma em casa, vou tomar uma vitamina C, né? O nosso avô era um apaixonado por vitamina C. Eu vou tomar um Benegripe, olha eu fazendo merchan aqui, né? Eu vou tomar não sei o quê. E eu já aprendi, doutora, que todos esses medicamentos, eles tratam os sintomas e não a causa. Então, assim, a gripe provoca dor no corpo. Aí eu tomo lá um relaxante muscular. Não sei, eu sou leigo. A gripe provoca febre, aí eu combato a febre. Mas até hoje a gente não tem remédio, tratamento, assim, eu vou tomar um remédio e vai matar a minha gripe. Não tem. Eu até aprendi há pouco tempo que a gripe, ela tem, geralmente você fica ali doente, eu vou dizer assim, 7 dias, que é o prazo que o seu próprio corpo, 7 a 15 dias, não sei, vai matar o vírus. Então não é o Benegripe que você tomou por 7 dias que curou a sua gripe. E sim, o seu corpo combateu a gripe e você estava tomando drogas para amenizar os efeitos que essa doença provoca. Estou errado no raciocínio até agora, doutora? Vou só corrigir um ponto. Porque, por favor. Realmente, hoje mesmo, eu vi um post em rede social, né? É que assim, se eu estou gripada, eu vou melhorar sem nada em 7 dias, eu vou melhorar com vários antitérmicos e relaxantes em 7 dias, e se eu tomar antibiótico em 7 dias. Então, a gente brinca muito com isso. Mas temos, sim, para a influenza, um antiviral que chama Oseltamivir, que sim, nós, infectologistas, usamos muito. Ele diminui o tempo da doença. Perfeito, então, realmente, doutora. mata o vírus. Mas vende na farmácia? Perfeito. Vende na farmácia? Não, eu vou lá e compro? Não. Provavelmente deve ser remédio só com prescrição médica e intra-hospitalar. Eu creio para aquele caso grave, né, e tal. Então, vamos lá. Olha onde eu quero chegar. Uma doença, eu vou dizer secular, para não errar falando milenar, nós não temos remédio para ela até hoje, doutor. Eu tenho um vírus que as pesquisas estão mostrando que ele já está aí há 2 anos aproximadamente, tanto que ele foi classificado de Covid, ou melhor, de coronavírus, e a doença dele é Covid-19 porque a identificação vem do ano passado, né? Coronavirus Disease, né? Isso? A doença provocada pelo coronavírus de 2019, para não se confundir com as outras doenças que já vieram pela família corona, né? Uma doença que não tem 2 anos, vamos colocar em 1 ano e meio, eu não vou tirar um remédio dela, um tratamento para ela, doutora, do bolso. Eu não vou inventar. Por mais que o antiviral que a senhora mencionou agora, Remdesivir, não. Oseltamivir. Não, o outro que está sendo testado para Remdesivir. A gente está tentando adaptar um medicamento que já estava no mercado,
que era utilizado para outras, não é isso? Para outras síndromes respiratórias, e a gente está vendo se ele é eficaz para... Então, assim, o paciente que interna lá com a senhora, tanto no municipal quanto no antigo Catarina, que agora é um anexo, né, do municipal... Isso. A senhora trata a Covid-19? Eu já sei a resposta, mas eu queria que os nossos ouvintes ouvissem. Vocês tratam a Covid? Vocês dão medicamento para matar a Covid, o vírus, doutora? Não, a gente não dá nenhum medicamento para matar o vírus. Então, o que a gente vai manejar? As consequências da atividade inflamatória que esse vírus causa. Ele pode, sim, tomar antibiótico? Sim, qualquer paciente que internar vai tomar antibiótico. Porque, primeiro, que eu ainda não sei se é Covid, né? Porque o exame demora para ficar pronto. Normalmente, tem uma pneumonia bacteriana associada, nos casos graves, que é o que a gente está falando. Tá. Então, eu vou manejar as consequências da inflamação que esse vírus causa em cada organismo. Tem paciente que usa antibiótico, tem paciente que não vai usar, tem paciente que não usa absolutamente nada, tem paciente que usa absolutamente tudo. Ok, doutora. Eu já quero partir para as considerações finais, mas quero pegar um gancho aí até para te tirar da fogueira e vou eu fazer uma afirmação, tá? Vou eu fazer uma afirmação. Os alunos que estão me ouvindo, né, os ouvintes que estão aqui conosco, seja qual for a profissão que você escolheu, vamos lá, você é geógrafo, só para você saber, doutora Fernanda, o nosso querido amigo Glauco, lá do Rio de Janeiro, está nos ouvindo aqui, tá? Que prazer. Então eu sou um geógrafo, eu sou um historiador, eu sou médica, eu sou ortopedista, ou eu sou advogado. Todas as profissões regulamentadas, eu vou dizer assim, elas têm um código de conduta próprio, cada qual chama o seu código de conduta de uma forma, né? Então, no caso da Ordem dos Advogados do Brasil, a gente tem o famosíssimo Estatuto de Ética, né? E eu tenho certeza que o CFM tem lá o seu código de conduta médica. Há alguns anos atrás houve uma discussão muito tremenda que ainda não acabou sobre o ato médico. A gente também tinha que falar bastante disso, né? Essa discussão do ato médico é importante, né? É importante nos dois lados, é importante a gente ouvir todos os lados que estão envolvidos aqui, mas cada profissão tem o seu estatuto de ética. Então eu, como advogado, trazendo para o meu lado, eu não sou, a não ser mediante ordem judicial fundamentada e por escrito, e mesmo assim com tremendas restrições, eu não posso ter o meu escritório de advocacia invadido, né, ou ainda que em situações específicas, porque o sigilo dos dados e das informações do meu cliente precisam ser protegidos, entende, doutora? Tem até decisões judiciais que estenderam esta incolumidade do escritório de advocacia para a pasta do advogado, para o notebook do advogado, porque ele tem documentos que são confidenciais, né? Então eu não posso ser obrigado, nem mesmo por lei, é isso que eu quero dizer, nem mesmo por lei, eu posso ser obrigado a tomar uma atitude que confronte. Vou dar um exemplo. Semana passada, eu fiz um divórcio consensual, doutor, há alguns meses atrás, e consensual, tá? Foi um divórcio com regulação de guarda e de pensão alimentícia, né? Para ser bem didático. E aí, semana passada, isso já tem muito tempo, tem um ano mais ou menos. Semana passada, a cliente, né, a ex-esposa, me ligou e falou: olha, tá acontecendo uma situação, eu queria que você me orientasse. Eu respondi para ela assim: olha, posso te orientar, vamos marcar a nossa consulta, etc. Mas eu não vou poder te representar em eventual medida judicial que você queira tomar contra o ex-marido. Por quê? Porque eu sou amigo dele de muitos e muitos anos. E aí eu disse: olha, o meu estatuto de ética me proíbe, eu posso te ouvir, posso te orientar, mas eu não posso te representar numa eventual medida judicial. Então eu tenho um estatuto de ética que me proíbe, que me protege, melhor dizendo, criando proibições. Estou dizendo isso, doutora, porque a sua profissão, que é a profissão que está nos holofotes agora,
pelo lado positivo, né? Porque a minha está pelo lado negativo, em virtude de um colega, né, que é um mágico, né? Mas enfim, além de advogado, ele presta serviço de hospedaria, né? Ele faz mágica, as pessoas aparecem e desaparecem na casa dele. Mas a sua profissão está no holofote. E a sua profissão também tem um código de ética. Um código de ética que te protege, doutora. Então eu queria dizer para os nossos colegas que se você chegar lá para a doutora Fernanda, né, Deus me livre de você ficar doente, mas se você um dia ficar doente, eu espero que você seja atendido por ela na rede municipal. E se você chegar para a doutora Fernanda e falar, me dá hidroxicloroquina, ela não vai te dar. Sabe por que ela não vai te dar? Porque ela não é obrigada a te dar. E pode ser quem falar que ela está obrigada a dar o medicamento A, B ou C, ela continua podendo dizer não prescreva esse tratamento. Então, entendeu o recado, né, doutora? Do que eu estou falando. Então pode a lei falar que é obrigado, ela não vai fazer. E ela pode se negar a fazer isso. Está no código de ética médica dela. Pode o promotor fulano de tal falar, e ela não vai fazer isso também. Porque ela não é obrigada a fazer. E pode vir ordem judicial para ela prescrever e ela não vai fazer isso. Ela pode se negar. Você pode até encontrar um outro médico da equipe que queira fazer. Mas não há nenhuma obrigatoriedade. E graças a Deus nunca haverá. E quem, doutor, está nos ouvindo e foi meu aluno lá em Direito Civil, lembra de eu falando de um artigo 14 do Código Civil, que diz que ninguém será obrigado a passar por tratamento médico ou intervenção cirúrgica que lhe ofereça risco de vida. Ninguém pode ser constrangido a passar por um tratamento médico ou intervenção cirúrgica quando isso lhe ofereça risco de vida. E aí é por isso que a senhora vê lá o tal do termo de consentimento orientado. Não é isso? O termo, não sei o que lá, consentido. Vocês chamam de uma outra forma. Ou seja, o paciente tem que aceitar o tratamento também. Né? E aí, exatamente porque, doutor, eu tenho certeza que quando a senhora prescreve, eu vou falar de maneira vulgar, hein? Mas quando a senhora prescreve lá um Dramin para correr no soro fisiológico de 500, a senhora não pega um termo de consentimento esclarecido do seu paciente. Pega? Não. Por quê? Não pega. Porque o Dramin é uma droga já estudada, consolidada, etc. E a senhora sabe quais são os efeitos. Que, penso eu, devem ser muito mínimos. Né? Agora, quando eu estou diante de uma droga que não tem a sua efetividade ainda estudada, olha o perigo disso. Inclusive, você tem que virar para o cara e falar assim, assina aqui. Porque se você morrer, a culpa não é minha. A culpa é nossa. Certo, doutor? Então, eu queria encerrar a minha colocação trazendo também para o aspecto jurídico, entendeu? Que é essa ideia da obrigatoriedade, né? De um tratamento acontecer de uma forma ou de outra. Marli, eu vou fazer minhas considerações finais aqui. Depois eu vou passar a palavra para a doutora Fernanda também fazer. E a gente abre eventualmente para alguma dúvida, né? Quem estiver aqui conosco, nos ouvindo, tá? Eu queria então agradecer pela oportunidade, agradecer a doutora Fernanda por ter aceitado esse desafio comigo. Foi um bate-papo, né? Essa é uma conversa, se a gente deixar, a gente vai aqui 3, 4, 5 horas e não vê nem o tempo passar. Mas agradecer a doutora Fernanda pelo tempo dela, né? Para que todos saibam. A doutora Fernanda acabou de chegar no plantão, eu tenho certeza que o WhatsApp dela deve estar bombando, ela tem que continuar trabalhando, porque não para, né? É o colega que liga, é o municipal, é o AI, né? E ela cedeu esse tempinho dela para nós. Eu, particularmente, Marli e os meus ouvintes, eu aprendi muito, eu esclareci muita dúvida que eu tinha aqui. Eu espero que isso possa ter contribuído um pouquinho para vocês também, que a gente se encontre o mais rápido possível dentro da cientificidade, né, doutora? Dentro daquilo que a ciência mandar. Se tiver que ficar isolado por mais muito tempo, a gente vai ficar, porque a gente quer se encontrar mais tarde. Então, o meu agradecimento a todos vocês que tiraram um tempinho da sua noite para nos ouvir aqui. Marli, obrigado pela confiança no nosso trabalho e pelo convite. Eu passo a palavra para a doutora Fernanda aí para ela fazer suas considerações também e depois a gente abrir para eventual pergunta que tiver. Eu agradeço em primeiro lugar ao Dr. Jorge por ter me convidado. Foi um grande prazer. Na verdade, eu acho que hoje eu aprendo muito mais, né, do que eu acho que ensino para vocês. Médico, a gente normalmente não entende nada de direito, e por isso, às vezes, quando a gente sofre alguma pressão, até mesmo, né, com viés político, a gente sim fica com medo.
e realmente existem vários termos de consentimento. Quando a gente chegar hoje na rede pública para tomar hidroxicloroquina e ivermectina, ele vai citar vários termos, mas eu acho não, né? Tenho certeza que a ciência, ainda mais para nós médicos, ela ainda assim é soberana. Eu agradeço a todos que estão aqui na frente. Encerrou com chave de ouro. É isso aí, doutora. Muito obrigado. Eu quero agradecer muitíssimo, novamente, a disposição da doutora Fernanda em estar aqui, falando de um assunto tão atual, importante e sério, né? Que a gente sabe que tem assolado muito a cabeça de todo mundo, né? A ansiedade que é tomar conta das pessoas por conta disso. E se vocês concordarem, professor Jorge e doutora Fernanda, a gente abrir para perguntas, sim, ou dúvidas, ou colocações. Perfeito. Que qualquer dos participantes tenham. Pode Perfeito. ser? Sim, vamos lá. Pode colocar, gente. É só abrir, então, o microfonezinho e fazer a sua observação ou fazer a sua pergunta. Maravilha. Pode ficar à vontade. Ô, Marli, eu tenho uma dúvida já aqui que foi me enviada, ó, no particular. Marco de Salvani está nos perguntando, está fazendo a pergunta para a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, alguns médicos têm recomendado a ivermectina como preventivo para tratamento, porque ela fraciona o vírus e impede a sua propagação. Ele está perguntando se pode ser bom para o tratamento. Eu imaginava que essa pergunta ia surgir, por isso que eu falei do termo de consentimento da ivermectina também. A gente não orienta tomar ivermectina profilática. Então, assim, o que é isso? Toda semana eu tomar uma dose. E é só para o pessoal que está aqui nos ouvindo entender. A ivermectina acabou, né? Assim, a gente não consegue encontrar nas farmácias em Uberlândia. Às vezes chegam algumas caixas, mas logo elas acabam muito rápido. Tem encomenda da ivermectina. Então, a gente não orienta tomar dose profilática, que é a semanal. Que, igual ele falou, diminui a propagação do vírus. O que acontece com a ivermectina? O estudo in vitro, que é no laboratório, é uma dose 17 vezes maior do que a dose que a gente pode dar em vivo, que é no ser humano. O ser humano sem morrer. Exato. Então, a dose que tem na pesquisa é uma dose letal para os seres humanos. Então, sim, se o paciente tiver uma suspeita de COVID, eu posso dar uma dose, que é 6 miligramas a cada 30 quilos, ou seja, um paciente de 60 quilos, ele vai tomar 12 miligramas, mas ele está como suspeita, tem sintomas, quadro leve, aí eu posso dar. Vai adiantar? Eu sou da teoria que provavelmente não vai mudar a conduta, o manejo, o prognóstico dele. Legal. Mas profilático toda semana não é recomendado, não tem nenhum estudo que oriente isso, científico, mas sim, muitas pessoas em Uberlândia estão usando toda semana. Doutora, só para eu entender, a senhora às vezes é muito polida e quem me conhece sabe que eu chego logo na voadora de 2 pés no peito, né? O cara que inventou isso, ele falou, toma ivermectina e na verdade é a mesma coisa que o nosso avô que tomava vitamina C para não ficar gripado, é isso? É isso. Até agora, pegando o gancho da vitamina C, existem aí, né, pessoas tomando vitamina C, zinco, vitamina D, que esses complementos, suplementos, um paciente que tem vitamina C no nível correto, vitamina D em nível correto, selênio, zinco, ele é um paciente que com certeza se alimenta melhor. Não é um paciente sedentário. E por isso esses suplementos estão aí no mercado. Então isso é uma jogada até mesmo do mercado. Legal, doutora. Obrigado. Então esses suplementos, no momento que o Covid já está no seu organismo, não vai adiantar nada. Doutora, e se eu for aquele atleta de fim de semana que faz levantamento de copo, né? É aquele que só come bem, né? Ele come picanha, cupim, aí eu vou tomar vitamina C e ivermectina, isso vai mudar alguma coisa no meu quadro? Nada. Perfeito. Absolutamente nada. Obrigado. De nada. Tá aí, eu espero que a gente tenha podido contribuir para o Marco de Silvani, né? Que fez essa pergunta. Espero que tenha esclarecido sua dúvida aí, Marco.
achei que a Gabriela... Boa noite. Boa noite, quem está falando conosco? É Gabriela. Pois não, Gabriela? Eu tenho uma dúvida para tirar com a Fernanda. Eu tive o Covid, né? Eu fiquei internada no meio de março até o início de abril. Não, meio de abril até o início de maio. E eu fico com a dúvida, estou tendo todos os cuidados, melhorei, graças a Deus. E a minha dúvida é a seguinte: eu corro o risco de pegar novamente ou foi legal. Já tem alguma resposta relacionada a isso? Legal. Gabriela, eu agradeço a pergunta, uma pergunta que, inclusive, todo dia eu recebo. Hoje mesmo recebi 5 pessoas me perguntando isso, inclusive médicos. Os pacientes que já tiveram a Covid-19, que é o seu caso, desenvolvem uma imunoglobulina que chama IgG. Esse IgG garante a imunidade. O problema é que eu não tenho a resposta até quanto tempo essa imunoglobulina, que é um anticorpo, né, vai te proteger contra esse vírus. Quanto tempo que ela vai permanecer ativa? Então, você não corre o risco de se reinfectar, porém não temos a resposta durante quanto tempo que você está sem risco. Então, a gente orienta que mesmo os pacientes que já tiveram, permaneçam com os cuidados de higiene das mãos, usar as máscaras, né? Principalmente quando for em algum estabelecimento, para não se recontaminar, entre aspas. Que eu tenho certeza que a Gabriela está fazendo, né, Gabriela? Tenho certeza que você está em isolamento, cuidando do seu filho, né, das pessoas que têm contato com você. Doutora, me permite, não é minha praia. Gabriela, eu sou aficionado, né, por esse assunto e acompanho, tenho lido e tal. Minha esposa até briga comigo de vez em quando. Não, para de ler essas coisas, você está lendo demais, né, enfim. E ela tá certa também, a gente às vezes tem que desligar um pouquinho, né? A doutora Fernanda e eu conversávamos antes da live de hoje. Realmente a gente tem que se distanciar um pouco, né, das notícias, dar uma respirada, senão a gente não aguenta, né? Doutora, me permite, recentemente nossos colegas professor Rogério, do curso de Direito, e a professora Mariana, do curso de Psicologia aqui da faculdade, fizeram uma live com 2 outros convidados para falar exatamente da saúde mental, né? Que é um outro assunto que a gente não pode esquecer, né, doutora? A gente está deixando de lado também e talvez eu tenho certeza, o equilíbrio da saúde corporal com a saúde psicológica, mental, ele é importantíssimo, né? Para qualquer situação. E eu tenho visto isso mesmo, doutora, que já temos certeza que o corpo cria anticorpos de memória, não é isso? Ou seja, eu leigo, ele sabe que foi infectado, já desenvolve as defesas para aquele novo agente, mas a gente não sabe por quanto tempo isso dura, né? Se isso vai eternamente. Eu que sou leigo, eu comparo com aquelas vacinas que todo ano a gente tem que tomar, ou de tanto em tanto tempo. Eu mesmo sou um exemplo vivo de um cara que já tomou vacina antitetânica 500 vezes na vida, porque eu não sabia se tinha tomado, e a coisa que eu mais fiz quando era moleque era me cortar, cair, fazer arte, etc e tal. E aí a gente sabe que às vezes a gente toma uma vacina e você vacinou uma vez, tá, né? Contribua, doutora. Toma a vacina uma vez e pronto, a gente está imunizado, eu vou dizer assim, pro resto da vida. E outras a gente precisa renovar com determinada frequência, né? Aquela memória imunizatória, nem sei se existe essa palavra. É isso, doutora, mais ou menos? É memória imunológica que a gente fala. O que acontece? A pergunta da Gabriela é muito oportuna pelo fato que, sim, ela desenvolveu anticorpos contra esse vírus. Só que, assim como influenza, todo ano existe a vacina da gripe, coronavírus, né, Covid-19, SARS-CoV-2, provavelmente a vacina será anual. Legal. Às vezes, ela será semestral. Porque esse vírus, eu chamo ele de espetacular, porque ele está me desafiando 24 horas por dia. Toda hora, né? Eu tenho muita paciência, mas realmente a paciência às vezes esgota. Pelo fato que eu não sei se um paciente infectado hoje, em outubro ele está imune ainda. Eu não consigo ter essa resposta por enquanto. Perfeito. Obrigado, Gabri, pela contribuição. Boa noite. Boa noite. Quem fala com a gente? Eliane. Oi, Eliane. A minha mãe é uma das pessoas que está tomando ivermectina.
Certo. E assim, bom, se não tratar o vírus, não servir para proteger em nada, tudo bem. A minha preocupação é que mal isso pode fazer. Legal. Ela está tomando a cada 15 dias 3 comprimidos de 6 miligramas. Eliane, eu agradeço a pergunta. Na verdade, é uma pergunta de gancho, né, que a gente chama na medicina, pelo fato que, inclusive, colegas médicos falam, me ligam, Fernanda, comecei a tomar ivermectina profilática a cada 15 dias, tem um que tomam mensalmente. Que mal vai fazer? Só para o pessoal entender, a ivermectina é um antiparasitário, então protege contra espongiloides e outras doenças parasitárias, né, das fezes. Então, a dose que a gente recomenda para um adulto, igual eu expliquei, 6 miligramas a cada 30 quilos. Então, assim, se tomou uma dose, vamos supor um paciente de 60 quilos, hoje ele vai tomar 12 miligramas. Daqui a 15 dias, 12 miligramas. Por que eu não recomendo a dose a cada 15 dias ficar repetindo? Porque a ivermectina permanece na corrente sanguínea durante muitos meses. Então, não há necessidade de ficar tomando a cada 15, porque pode se tornar tóxico. Fazer uma hepatite pela droga, que é pela medicação. Então, se sua mãe, uma orientação, uma sugestão, né, apenas durante uma aula, mas se sua mãe que tomou hoje e já repetiu a dose com 15 dias, ela não precisaria continuar fazendo isso, porque a dose já vai proteger ela. Doutora, deixa eu deixar registrado isso que você falou aqui. Eliane, eu tenho certeza que você ouviu dessa forma, mas isso aqui não é uma consulta médica, isso não é uma prescrição médica. Não tenho dúvida que a doutora Fernanda, para eventualmente corrigir essa conduta que sua mãe está adotando, ela precisaria necessariamente examinar a sua mãe. Então, só para deixar registrado aqui, nós estamos num bate-papo informal e acho que a doutora Fernanda te respondeu, né, Eliane? A sua pergunta objetivamente foi: qual mal isso pode fazer? Ela te disse. Sua mãe pode desenvolver uma hepatite medicamentosa, né? Então, a sua resposta, espero eu, tenha sido apresentada, tá? Na verdade, doutora, me permita até, novamente eu me metendo, mas se eu pegar uma bula de uma Neosaldina, eu não vou tomar, né? Se eu começar a ler os efeitos colaterais ali de qualquer medicamento, né? Então, eu só queria contribuir dizendo o seguinte: não existe medicamento seguro, não existe medicamento que não traga efeitos colaterais, por menores que sejam. Porque, no mínimo, o paciente pode ter uma alergia àquele medicamento que ele nunca manifestou e quando ele tomar, ele vai. Então, eu sou da opinião que, se eu não estou doente, posso estar errado, né? Mas se eu não estou doente, eu não vou tomar um remédio, tá? Mas, enfim, a pergunta da Eliane já foi apresentada. Mais alguém, pessoal? Deixa eu só complementar. Sim. Qual seria uma distância segura para minha mãe voltar a tomar? Vamos supor, já tomou e ela quer repetir a cada 15 dias e eu não quero que ela repita a cada 15 dias. Aí ela, enfim, qual seria, se é possível, né, sem conhecê-la e tudo, qual seria uma margem de segurança, assim, Eliane, adequada, doutora, se for possível? Me permita, até em respeito à nossa convidada aqui hoje, aí nós já estamos entrando em aspectos que são muito subjetivos, tá? E aí eu vou dizer, Eliane, a sua mãe realmente precisa consultar um médico, né? Até porque a automedicação não vou dizer proibida, mas não é recomendada, né? E aí a gente tem que evitar que a doutora aqui dê uma opinião, né? Uma opinião técnica, mas ela deu uma opinião que pode ser interpretada como uma prescrição, tá? Então, doutora, Marli, se você estiver de acordo... Porque a Fernanda já disse que fica meses. Então, exato. 10, então, 12, assim, 20, 40, 3. eu vou considerar que procurar um médico mesmo. Que a intervenção da Eliane já foi aí respondida, tá, Eliane? Espero que você nos entenda. Não, eu entendo, eu sei que é complicado, sabe? Porque realmente eu tenho essa preocupação também, mas imagino que sim. É um pouco difícil. Exato. Mas tá bom, eu Obrigado, entendo. tá, Eliane?
Mais alguém, pessoal? Aí, perguntar. Mais dúvidas, sugestões, ideias? Tudo certo, tá, gente? Oi, só uma perguntinha. Tá. Vontade. Legal. Vamos lá. Quem tá Obrigada, falando professor Jorge. Professora Marília. Marília. A voz. Muito obrigada, viu? Principalmente sua irmã, porque eu sei que o tempo é super exíguo, né? Para estar dando informações tão preciosas para nós. Agradeço demais. A minha dúvida é a seguinte, até porque eu sou bastante medrosa. Existe um protocolo específico e eu vou falar assim, números clausos, né? Um rol fechado, um protocolo que todos os hospitais aqui de Uberlândia irão aplicar no caso de um paciente ser detectado com Covid. Então, se eu for à rede pública, minha pergunta é essa, ou à rede particular, o script de atendimento será o mesmo, doutora? Eu não vou poder, Marília, eu te agradeço a pergunta, é uma pergunta importante, inclusive. Eu não posso afirmar para você que em todos os hospitais particulares vão seguir os mesmos protocolos? Não, porque cada hospital tem a sua comissão de controle de infecção hospitalar. Somos nós, dessa comissão, que define o protocolo. No sistema público, independente de qual live você for, você vai sim seguir o mesmo protocolo de tratamento. Então, live 10, live 11, todas as lives vão seguir o protocolo de manejo da Secretaria de Saúde de Uberlândia. Se você me perguntar assim, uma opinião particular, né, a rede pública está fazendo o mesmo tratamento da rede privada. Só que eu não tenho todos os documentos iguais, né, claro. Mas você vai ter acesso ao mesmo tratamento. Entendi. Tá ótimo. Obrigada, viu? De nada. Marli, eu tenho mais perguntas aqui, ó. A Ana Luísa perguntou assim, aí é para mim, tá, doutora? Por mim agora. A pessoa responde por crime quando desrespeita o decreto que proíbe a aglomeração? Ana Luísa, eu teria que ver cada decreto de cada município. Então eu vou imaginar que você esteja falando de Uberlândia, tá? Nós temos, doutora Fernanda, participante de São Lourenço, no sul de Minas, onde nós já moramos também. Mas vamos lá, Ana Luísa. Eu tenho que fazer um registro aqui. Primeiro, hashtag civil é melhor que penal, né? Penal não é a minha praia, né, Marli? Eu não poderia deixar passar, tá? Penal não é a minha praia, mas mentira, eu também dou os meus muitos pitacos lá. Meu TCC de graduação foi em Direito Penal, meu TCC de pós-graduação foi em Direito Penal, o meu mestrado e doutorado, eu vou assumir isso aqui, vão pegar no meu pé amanhã, mas ele é interdisciplinar em Direito Administrativo e Processo Penal, tá? Então, vou falar com propriedade aqui. Ana, eu não posso categoricamente afirmar que seria um crime, tá? Mas, no mínimo, eu posso imaginar a desobediência, né? No mínimo, eu posso imaginar a desobediência, tá? Eu tenho uma série de contravenções penais em que determinadas condutas podem ser enquadradas, tá? Agora, tem uma conduta especificamente no Código Penal, enquanto eu estou falando aqui, o professor Sérgio e eu falávamos dela há alguns dias atrás, vamos lá, aqui, ó, o artigo 131 do Código Penal e 132 trazem duas figuras típicas, ou seja, condutas expressamente definidas que podem ser aplicadas a essa situação, tá, Ana Luísa? Artigo 131 é o crime de perigo de contágio de moléstia grave. E o artigo 132 é o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem. Muito mais o 132, tá? Que diz assim, ó, 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Expor a vida ou a saúde de outrem em perigo direto e iminente. O problema é que lá no direito penal a gente vai enfrentar problemas com a analogia, a interpretação extensiva, a analogia em malam partem, né? Então, aí eu estou usando termos mais técnicos, né?
que podem, lá no processo penal, estou pensando lá no processo penal, que podem acabar fazendo com que seja muito difícil materializar essa conduta típica do artigo 132. Mas eu tenho previsão expressa no artigo 132, né, de em tese, um crime, né, praticado aí até por figuras muito importantes que estão no meio de uma aglomeração, espirram numa mão e depois apertam a mão de uma outra pessoa, né? E, entretanto, trata-se de crime de menor potencial ofensivo, com pena de detenção apenas, né, de 3 meses a 1 ano. Falando de maneira bem didática, né, e mais simples, para quem está nos ouvindo, ou quem ainda não estudou direito penal, ou quem nem é da área, é aquele crime que no final o pessoal fala assim, não dá nada, dá uma cesta básica. Não é necessariamente isso, mas são crimes julgados pelo Juizado Especial Criminal. Na maioria das vezes eu tenho ali transação penal ou suspensão condicional do processo, né? E não dá cadeia, tá, Ana? Em tese, né? Em teoria, não é uma figura voltada a prender as pessoas. Ana, e eu te digo mais uma outra coisa, tá? A ideia não é prender ninguém. A gente não precisa levar mais gente para um confinamento obrigatório. Onde a doutora Fernanda talvez fale disso com muito mais propriedade do que eu. O ambiente das prisões é um ambiente em que controlar a disseminação, doutor Drauzio Varela que poderia dizer isso, né? Controlar a disseminação de uma doença é muitíssimo difícil, né? Então não é hora de prender ninguém, mas é hora de educar a população, tá, Ana? Espero ter te respondido. Nós temos uma figura típica, né, prevista no Código Penal, em que a conduta da desobediência, né, a pessoa que se aglomera, pode ser enquadrada também. Queria registrar alguns agradecimentos aqui, tá, Marli? A Malu Nobre, que mandou, né, as felicitações para a doutora Fernanda, disse que admirava demais. A Franci também, né, a Tainã e outras pessoas que me acompanham aí nas redes sociais também, que estão nos assistindo, Marli. E registraram aqui os agradecimentos, muita gente falando de, né, como foi importante, como aprendeu coisa nova e tal. E eu espero que vocês tenham aproveitado bastante também. Tá ótimo, então. Se não tiver mais ninguém para fazer questionamento, eu não quero nem acelerar e nem impedir que alguém fale, né? Fique bem à vontade. Perfeito. Eu só queria... Aqui quem está falando é o Franklin. Ô, meu querido, eu reconheci pela voz, hein? E foi muito esclarecedora a live de hoje. Foi muito bom também estar participando dessa live aí, para estar ouvindo até o nosso professor aqui, os dois, a voadora, né? As duas pesadas no peito, falar dos TCCs dele de penal, né? Que melhor é civil. Mentira, isso é tudo mentira. Isso aí deu problema no seu áudio, você ouviu errado. Era civil. Foi bem esclarecedor e é o que a gente tá vivendo esses tempos agora. Também estou ficando muito em casa, estou trabalhando no meu office. E é um negócio que você falou mesmo, da saúde mental, e foi esclarecedor quanto à medicação, o que está acontecendo. Inclusive, vou até compartilhar com vocês que a minha família mandou para todas as casas de todas as pessoas, chegou um Sedex aqui com ivermectina, tem 8 caixas ali, mandou 4 para um, 4 para outra, vamos todo mundo tomar. Eu falei, não vou tomar uma coisa dessa, meus parentes, eu devo ter mais ou menos uns 20 que tá tomando, e veio lá de Rio Verde, deve ter mais ou menos uns 20 pessoas que tá tomando. Eu falei, gente, não é isso, cara. Você falou com a pessoa certa, Frank. A doutora Fernanda foi professora, inclusive, lá na Universidade Municipal de Rio Verde, ela conhece por dentro lá a saúde pública também. E é uma coisa de louco, então é bem esclarecedor. E esses tempos agora que está constitucional, é lei, é decreto, é criação de lei, tem hora que municipal e o STF, então a gente está acompanhando, então até a gente tem que a palavra errada de falar de bitolar, né? Quando você está bitolado, porque a gente fala, quando está muito bitolado parece que é uma coisa errada, mas bitola, que vem falar, é a pessoa que está focada, né? Alguma coisa. Uhum. Mas eu falo assim, se a gente ficar pegando tudo que tem, tudo quanto é notícia, tudo, a gente não fica com a cabeça muito boa, não. Mas foi bem esclarecedor. Obrigado, Fran. Quanto ao termo jurídico da pandemia, e também até essa semana eu vi agora que até um vereador da cidade aí está entrando com pedido de criar uma lei para reabertura do comércio, que vai contra o decreto, sabe? Umas coisas. Então, cada hora você fica...
a gente que está estudando e vê o direito aí, você fica com umas atrocidades, umas coisas, ainda mais campanhas eleitorais agora e tudo. Então, fora isso que a gente tem que ouvir, tomar posição de partido contra a família da gente, contra esses tempos de pandemia, contra o governo federal, contra o país, contra a OMS, Organização Mundial de Saúde, né? É bem complicado mesmo. Então, legal, foi bem esclarecedor a live. Isso só prova, a sua colocação final só prova a importância da gente nunca parar de estudar, né, cara? A gente confiar primeiro na ciência e depois naquilo que o tiozão lá compartilhou no Facebook, né? Enquanto a gente falava aqui, uma colega me chamou no WhatsApp, Marli, e disse que uma conhecida nossa postou lá hoje que já acharam a cura da Covid. O que só não acharam a cura ainda foi para os corações repletos de ódio, né? Então, a gente tem que conviver com isso e ter paciência. Eu costumo dizer, a minha esposa que me ensinou isso, cada momento desse é um momento da gente, oportunidade de exercermos a paciência. E é assim que a gente tem que ir levando. Obrigado, tá, Franklin? Falou, obrigado. Não somos iguais, né? É isso aí. Meu nome é Thalita. Eu queria mais fazer um comentário também sobre essa questão de paciência, porque eu acho que é realmente uma questão de provação. Thalita França? Isso. Vamos lá, Thalita. Porque nós devemos sempre, assim, a prática, o que nós aprendemos em toda a vida acadêmica é que para respeitarmos a ciência, né, depende muito, na verdade, porque agora com escola sem partido tem várias coisas absurdas aí que acontecem. Mas a questão é que esses dias eu estava numa discussão também e eu dei vários argumentos, vários com todo o respeito, porque por mais que a pessoa acredite tanto que cloroquina ou que outros medicamentos vai ser a cura, ou sei lá, a indústria farmacêutica ou a medicina está escondendo a cura, depois de conversar bastante sobre isso, a pessoa fala assim, nossa, mas você é muito intelectual mesmo. Nossa, xingamento então agora. E tá errado agora, né, Thalita? A gente tem informação e ter base. É o que eu falei no começo da live aqui com a doutora Fernanda. Eu discuto isso com o professor Rogério demais também. Né? A gente tá é anacrônico que nós estamos vivendo, né? Tem um meme que deixa isso muito claro, que brinca assim, em 2020 teremos carros voadores. A gente está em 2020 discutindo se a Terra é plana. Entendeu? Então, isso diz tudo, Thalita, mas o silêncio é uma prece também, Thalita. Então, às vezes, a melhor resposta que a gente tem é o silêncio. E o silêncio é também um método de você exercer a paciência e a compreensão. Falar para quem está pronto para ouvir, entendeu? Eu acho que é por aí. É muito complexo, porque a gente convive, assim, principalmente a geração da minha mãe, por exemplo, dos meus pais em si. Sim. A gente vai falar para eles, e os pais, eles têm essa coisa de que é autoridade, então isso não está certo. Então, eu falo, mãe, por favor, não toma diariamente esse negócio, toda semana. Porque, por exemplo, ela dá um probleminha, toma antibiótico. Aí quer tomar, já arrumou, minha sogra farmacêutica arrumou o bendito é um similar da medicina que vende mais. Arrumou para todo mundo da família, todo mundo vai tomar. Aí eu já não discuto nada. Nesse caso, como não é um corticóide, não é uma coisa que vai fazer assim, tão mal, pelo menos vai prevenir a situação para que ele é propriamente dito, para que ele foi feito. Aí eu fiquei tipo, não, toma, só não toma, né, esporadicamente aí, toma uma vez, que não é uma vez por ano que tem que tomar. E é isso, né, saber lidar com as situações, porque é um momento muito complexo mesmo, a parte de saúde mental que a gente tem que estar trabalhando conosco e com as outras pessoas. É isso. E eu agradeço também o espaço e todo o conhecimento que vocês transmitiram hoje. Legal, Thalita, obrigado, tá? Thalita, só para eu agradecer o que você falou, só para a gente fechar aqui, né? Uma coisa eu aprendi com meu avô, inclusive o avô do professor Jorge, mesmo. O vovô Gil falava que todo mundo pode tirar qualquer coisa da gente, mas o conhecimento é nosso. É isso, legal. Que máximo. Muito bom. Doutora Fernanda, eu Pois queria não. só
fazer uma... Eu gostaria de te pedir a gentileza de fazer uma comparação, sei lá, uma ligação entre essa questão que se fala muito, que a gente está vendo que existem muitas pesquisas a fim de se encontrar a vacina, né? O mundo inteiro se debruça sobre isso. Eu, pessoalmente, não tenho ideia de se estamos no Brasil, eu digo, realmente nesse caminho não, onde que está, enfim. E eu sempre penso assim, que as pessoas falam, então aí em outubro todo mundo toma essa vacina e tal, né, aparece de tudo. Eu queria ter uma noção científica de que, imaginando-se que exista hoje uma pesquisa séria nisso e que alguma delas já esteja em andamento, qual que é, do ponto de vista costumeiramente possível, de se pensar em imunização mundial, se a gente realmente estiver num caminho que esteja próximo a alguma delas? Como que isso se daria? Só para você entender, né, no Brasil, a Fiocruz é pioneira nesses estudos. E quando a gente estava identificando o vírus, no Brasil, o grupo de pesquisadores, né, mulheres, inclusive, conseguiram notar que a mutação genética que a gente tinha no Brasil já era diferente da Itália. Então, assim, em termos de vacina, eu sou uma defensora, estou quase igual meu irmão, né, uma defensora nata aí, da vacinação, porque ele falou que bate no peito aí e tal, o que ele fez. Então, sim, a minha esperança, porque só um adendo, eu, Fernanda, ainda não me contaminei com esse vírus, apesar de estar na linha de frente, uso todos os EPIs, né, que é o equipamento de proteção. E a minha esperança é sim que a vacina chegue. Mas para essa vacina estar segura, a gente demora pelo menos, em média, 1 ano e meio a 2 anos para liberar no mercado. Então, esse negócio que esse ano a gente vai vacinar no final do ano, isso é hipotético. O ano que vem, eu não acredito, pelo conhecimento que eu já tenho sobre a vacina, mas eu preciso de um tempo de 2 anos. Qual que é o nosso receio quanto à infectologia? A vacina vai ter que mudar muito rápido, porque o vírus tem uma mutação, que é uma mudança genética muito rápida. Então, essa vacina vai ter que acompanhar isso. Então, por isso que ele é um vírus diferenciado para nós estudiosos. Porque a vacina da influenza, todo ano eu faço com segurança. E a vacina do Covid? Será que 3 em 3 meses eu tenho que mudar? Eu ainda não tenho essa resposta, mas eu acredito que 1 ano e meio a 2 anos a vacina chegará no mercado brasileiro. Portanto, que é seguro, de novo, repetindo, né? É que se façam as medidas de prevenção possível. Exato. E são essas aí, de lavar a mão, de manter distância, isolamento. Até porque, digamos, veja, então, que pelo menos por 1 ano e meio, né? Exato. Veja, a resposta mais otimista da doutora Fernanda é 1 ano e meio. E tem gente falando assim, não, segundo semestre a gente vai estar junto. Entendeu? Enfim. Quando me perguntaram da pandemia, logo após o carnaval, Fernanda, você acha que a pandemia vai durar até quando? Eu respondi, dezembro de 2020. Hoje eu respondo, ainda não sei. Legal. Certo? Muito esclarecedor. Certo, então. Eu percebo aqui, se alguém quiser falar, me interrompa, mas eu estou percebendo que a gente já esgotou bastante, né? Legal. Poderia, nós leigos, estar ouvindo a respeito disso. E eu queria parabenizar a doutora Fernanda e o professor Jorge, doutor também, né? Doutor também. Isso, ele é doutor mesmo. Então, por lei e por doutorado. Exatamente. Quem brinca, o Max brinca, ele me chama de doutor, Mali. Ô doutor, tudo bem? O Max é uma figura, um abraço para ele também. E parabenizar por essa disposição de vocês, e mais do que disposição, disponibilidade, né, do tempo de vocês, para estarem aqui falando tão claramente, né, para a gente que não entende, a doutora Fernanda ainda mais, porque o público aqui realmente de saúde não entende, mas quer nessa hora entender para poder fazer o mais certo e melhor. E isso é extremamente importante. Imagino que isso é graças ao amor pela profissão, né? E estamos aqui fazendo uma live dessas
oferecendo aos alunos e pretensos alunos, com esse objetivo mesmo, né, de mostrar mestres, assim como vocês, que fazendo por amor, fazem com essa maestria mesmo. E isso que é o que mais importa na vida, né, das pessoas, dos seres. Fazer assim, com amor, dedicar-se a o que mais gosta. E eu quero agradecer muito. Várias vezes que eu disser eu agradeço, ainda é pouco. Não por isso. E deixar as portas abertas para a doutora Fernanda. Eu digo isso porque o professor Jorge é da casa, né? Sempre. Vai ser uma honra para nós recebê-la para qualquer evento ou, sei lá, situação assim, tá? Muito, muito obrigada. E quero agradecer a presença de todas as pessoas também. Isso, todas e todos. Enriquece muito, né? Tudo que a gente tem para contribuir. Pois não, Fernanda? Eu agradeço as suas palavras, mas é isso, né? A gente... meu irmão é professor, né? Eu fui professora durante 2 anos e a arte de ensinar é, sim, um grande amor da dupla aqui. Então, a gente faz por muito amor. Legal, legal. Isso é claro. Obrigado, Marli. Obrigado de coração. Um abraço para todos também, então, né? Acho que nós já estamos nos despedindo, né, Marli? E é isso. Que a gente possa ter essa oportunidade mais vezes e que, com segurança, a gente possa fazer isso presencialmente também. Daqui, esperamos o mais breve, mas 1 ano e meio, 2 anos aí, como a doutora falou, né? Mas que isso seja, né, sereno para todos. Isso, né? Conscientização é que é mais importante. Ó, então um abraço para todo mundo. Obrigado, tá? Doutora Fernanda, um beijo. Obrigada. Obrigado. Fiquem todos com Deus. Obrigada, se cuidem, se protejam. Lavem as mãos, usem máscaras, passem álcool gel, não façam aglomerações para a gente poder se ver mais rápido possível. Um abraço, pessoal. Um abraço. Até mais. Obrigada. Tchau.